Pod Andersen. Oferecimento Bom Te Ver, móveis e estofados. Bom é ter você aqui. Criarte Dubai e Dubai Home. E restaurante e pamonharia O Milhão. Olá, tudo bem? Está começando mais um Pod Andersen, programa que é produzido aqui na Full Time. Obrigado aí pela sua audiência, aproveita que estamos começando. Já no comecinho do programa, você que não se inscreveu no canal, você que já está inscrito no canal, pega o link e começa a compartilhar em todos os seus grupos aí para as pessoas chegarem cada vez mais aqui ao Pod Andersen. E você que já está inscrito, ativa as notificações se não ativou, curta, dá um like e ajude a gente a aumentar cada vez mais o número de pessoas que nos acompanham também aqui no nosso canal do YouTube. Você já ouviu falar que mulher no volante é perigo constante? Já ouviu essa frase alguma vez na sua vida? Várias vezes. Vem uma mulher dirigindo. Hoje eu vou conversar com a Luciana Zamproni. Ela é secretária da CEMOB. Tudo bom, Luciana? Seja tudo bem, aqui. Anderson. Prazer. CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital, não trata só de trânsito, trata de uma série de assuntos. Mas como é que é isso, né? Mulher do volante, perigo constante. E você ser responsável pela CEMOB. Essa é uma pasta que a gente sempre ouve e que, na verdade, a realidade é bem diferente. Quando a gente tem a questão dos próprios seguros, por que os seguros são mais caros para homens e mais barato para as mulheres e por que o bônus é bem maior? Então, se você for identificar, né, pelo Plano Nacional de Acidente de Trânsito, que é o Penatrans, que é do Ministério, todo ano a gente vê que os sinistros de trânsito ocorrem com os homens. Então, as mulheres são mais cuidadosas, mais eficientes, principalmente quando nós falamos agora do volta às aulas, a gente fala que as mães levam. Então, ela é bem cuidadosa com a cadeirinha da criança, ela é bem cuidadosa em ter toda essa atenção. Então, isso aí é fake news. A mulher no volante, sim, tem uma segurança tranquila. Você já bateu o carro? Nunca. Nunca? Nunca. Já foi multada? Já. Já foi multada? Já, da paradinha, aquela paradinha rápida. Já levou uma multa? Eu já. Da prefeitura? Da prefeitura. Mas não era secretária ainda? Hoje já trabalhava na pasta? Quando eu entrei na pasta, duas coisas que eu falo. Era paradinha, eu tinha mania. Meu marido nunca levou nenhuma multa. Aí eu falo, ele é um bom motorista. E eu, na verdade, o cinto de segurança, a gente tem carro que tem a questão da velocidade também muito tranquila. Então, eu tinha aquela mania da Avenida do CPA, quando eu trabalhava anteriormente a CEMOB, no Gabinete Federal, eu parava assim, alguém entrega o documento? Não consigo descer, vou dar uma paradinha. Quando eu parava em determinado lugar, a hora que eu voltava, eu nunca tive guinchado. Tava multa lá para pagar. A guinchada nunca foi? Graças a Deus, não. E como é que é essa história? A sua formação qual é? Eu sou advogada, formei em 2001, formei em gestão pública avançada, sou pós-graduada em Direito Tributário e Direito do Consumidor. Mas eu iniciei na vida pública há 14 anos. Eu trabalhei em assessoria jurídica do deputado federal, fiz parte da Frente Parlamentar dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, fazendo parte do projeto que instaurou o piso salarial nacional desses profissionais. E na gestão agora do Executivo, eu já passei pelo Legislativo, porque eu fui suplente a vereadora e assumi a cadeira. Já sou do Judiciário como profissão advogada e agora 7 anos no Executivo. Mas como é que surgiu isso, então? Uma advogada com uma formação diferente, começar uma vida pública que, acho que não é que não tenha nada a ver, mas é um pouco diferente, né? Sim, na verdade, em 2010, eu não sei se você se lembra, foi a primeira mulher negra a assumir a Assembleia Legislativa, a professora Vilma de Rondonópolis. Até então, Wilson Santos era prefeito, Chico Galindo vice. Ele veio a deputado estadual e a professora Vilma era suplente dele. E ele vem assumir a cadeira por 2 anos de prefeito, o Chico Galindo, e a Vilma vai para a Assembleia. E a gente tinha um cabeço em voto em Rondonópolis. Desde quando eu fiz o título aos 16 anos, a minha mãe falou assim, você tem que votar na professora Vilma para vereadora, porque ela era professora de uma escola ao qual minha avó era diretora, minha avó tem toda uma história em Rondonópolis, e minha mãe também... Você é de lá também? Sou de Rondonópolis, nascida em Rondonópolis, uma cuiabana de título de cidadã, me sinto cuiabana, mas sou de Rondonópolis. E minha avó, minha mãe, todos professora, a professora Vilma era uma empregada doméstica que veio do interior para Rondonópolis, minha família, minha avó tinha mania, aquela época de acolher as pessoas, né?
de adotarem pessoas e adotou. E ela se tornou vereadora de Rondonópolis e veio ser deputada estadual. Eu nunca tinha entrado na Assembleia em 2010. Eu me formei, sou advogada, trabalho com o judiciário. Lá em 2010 eu precisei de um projeto de lei para tornar a instituição que eu frequento, utilidade pública. Liguei para a mãe e falei, mãe, Barreto, né? A gente conhece de criança lá, o tio Barreto tá lá na Assembleia, deputado, queria falar com ele. Ele falou, mas a professora Vilma tá. Eu falei, verdade, vou lá. Cheguei lá, conheci, de lá, querida Vilma, nunca mais deixou sair. Começou a me dar projeto de lei como voluntária para analisar do giz de cera ainda, né, para tirar o giz de cera pelos professores, a utilidade pública e instituição, quando eu me vi numa campanha sendo coordenadora lá em 2010 dela, e de outros candidatos, e recebi o convite em 2011. Então, foi desta forma. Minha família nada a ver com política em Rondonópolis, mas em Presidente Prudente tem um tio secretário de esporte. Olha só. Apaixonado no esporte, jogador de vôlei do São Paulo. Eu acho que vem desse branco, porque o meu Zamproni branco, eu acho que vem do branco, porque do Zamproni não. Aí foi dessa forma que eu fui entrando e a coisa foi acontecendo natural. Aí eu fui candidata, fui chamada para ser adjunta da CEMOB, aí o trabalho fui exercendo e cada dia mais, e assim, eu sou apaixonada pela gestão pública, sou bastante técnica, gosto muito, sou política também, mas gosto muito dessa parte técnica. Então foi essa história que aconteceu. Mas aí você teve que passar a manjar de trânsito, né? Manjar de trânsito. Você começou a dirigir com que idade? Eu aprendi com 14 anos, mas não me deixaram dirigir. Meu pai deixaram. Não deixaram na cidade. Na cidade. Eu cheguei pro meu pai, falei, pai, na fazenda, eu não tenho nada para fazer nas minhas férias aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, posso aprender a dirigir? Ele falou, não. Como não? Depois você não vai andar na cidade. E vai começar a me infernizar para andar. E minha irmã nunca gostou de trânsito. Minha irmã não gostava nem de dirigir. Ela é mais velha que eu, fui aprender tem 10 anos para cá. Aí um dia um funcionário dele na fazenda, eu falei, ninguém tá aqui, me ensina. Ele foi, me ensinou. Aí eu fui aprendendo. O dia que meu pai chegou, eu falei, pai, me ensina. Aí ele falou, tá, hoje eu vou te ensinar. A hora que eu peguei o volante, alguém te ensinou? Eu falei, ensinou. Com 18 anos, eu fiz 18 anos, eu tirei a carteira. Aí eu fui morar em Presidente Prudente para estudar, fui ter carro só aos 21 anos, quando eu me formei, né? Voltei para Cuiabá, me formei aqui, aí que eu fui ter carro. Mas eu sou apaixonada pelo trânsito, porque desde que eu iniciei na CEMOB, foi um desafio que a pessoa virou e falou assim, o que uma advogada, uma mulher, quer saber de trânsito? Um perigo constante? Um perigo constante. Ouvi isso. Ouvi isso. Da própria secretaria, você acha que alguém olha assim e fala, pô, mas uma mulher comandando isso aqui, você acha que tem ainda isso, não? Eu acho que tem. Né? Eu acho que tem. Apesar que eu acho que quando eu entrei em 2017, eu levei um susto até por ouvir, falar, não sabe de binário, de taxão, de controle de sistema. Ela não sabe nada. Na verdade, eu sabia muito pouco. Eu sabia do Código Trans brasileiro no dia a dia da gente achando que CEMOB era transporte coletivo, porque isso é uma pauta que eu sempre estudei. Mas eu achava que o trânsito também era sair de carro, pegar o carro, ir embora para casa e tá tudo certo. E aí hoje eu acho que eles amadureceram também com o tempo. Eles entenderam o contexto deles perante a sociedade. Então eu vi bem diferente olhar. Mas que com certeza, tá louco o prefeito colocar uma mulher numa secretaria? Então assim, eu acredito que tem sim. Não vou dizer que não tenha. Bom, mas aí, aquilo que a gente falou no início, a CEMOB não é só o trânsito, a CEMOB tem uma série de coisas no entorno dela. Mas quando você recebeu o convite, assim, uma mulher que aprendeu na prática, pelo que você falou aí, a lidar com o dia a dia de uma Secretaria de Mobilidade Urbana, enfrentou com certeza, como você já disse também, discriminação, né? Não deu uma vontade de fazer, o que eu estou fazendo aqui? Deu uma vontade de falar assim, eu estava tão tranquila nos bastidores. E agora, né? Eu peguei e falei, agora. Aí meu marido virou e falou assim, você como uma escorpiana, advogada, conselheira de trânsito, você não vai aceitar esse desafio? Eu falei, desafio, mas uma mega responsabilidade. No começo me deu uma ansiedade nos primeiros dias, principalmente porque eu estava de férias também. Eu recebi o convite de férias. Então eu voltei 2.000 quilômetros num domingo, cheguei aqui à noite, segunda-feira, falei, agora, eu vou para onde?
Eu vou para o escritório, eu vou para assessoria, eu vou para a CEMOB. Eu entro lá na CEMOB e falei, não, peraí. Fui lá no secretário de governo e falei, secretário, dá para você ir lá na CEMOB me apresentar? Ele riu, porque ele falou, vai te apresentar para quem? Você conhece todo mundo? Lá eu falei, não, mas pelo menos vamos ser gentil, me leva até a pasta, né? Finge que eu não conheço ninguém ali, para poder Quebra o dar o gelo. start, quebra um gelo, né? Porque assim, eu acho que quando você vai a uma mudança, para servidor público também, fala, e agora? Ela vem com o que aqui pra gente? O que que ela vai mudar? Então, quando há uma surpresa também para quem é da pasta, eu acho que não só para mim, mas para eles também, vai haver mudança. Alguém vai sair daqui. Então, sempre fica isso. Eu acho que essa a situação mais constrangedora que Às tem. vezes até é preciso mudar, né? É preciso. Não, com certeza. As mudanças são necessárias, né? A gente vai no dia a dia percebendo como lá atrás a gente fez várias mudanças, que eu vejo, como eu repeti, que amadureceu várias equipes. Porque quando você coloca um sistema, já vem aquela bronca. Aí eu falo, calma, gente, a gente está só testando, se não der certo, a gente volta. Então, eu acho que é nesse sentido. Mas como eu permaneci, apesar de eu ter subido um compromisso de instaurar uma outra secretaria, como foi a da mulher, que foi também uma mega experiência, por nunca, não tinha em Cuiabá, você lidar com situação com legislação, eu continuei como conselheira estadual pela prefeitura. Eu continuei dando palestra, mas eu não preferia não divulgar, até para não constranger, porque eu estava numa outra pasta e eu estava indo nas escolas com convite, nas instituições, falando sobre trânsito, falando das legislações, participando de discussões nacionais, porque eu faço parte do CETRAN. Então, assim, eu continuei ao trabalho do trânsito, até mesmo com a comissão da OAB. A gente teve eleição e na comissão de trânsito eu sempre participei nas discussões legislativas mesmo, na prática, para que a coisa funcione. Mas, assim, sempre nos bastidores, respeitando, obviamente, que existia um secretário, que existia uma pasta sendo comandada. Mas aí o assessor, o chefe do gabinete do governo te levou lá para te apresentar ou não? Levou, Levou? levou. Aí todo mundo meio que olhou assim, né? Olhou Prazer. assim como? Prazer, não te conheço. Na Não. verdade, ele subiu Aham. para o gabinete e chamou só os coordenadores, porque no que eu entrei, depois que eu desci, cada hora vinha um agente, eles mesmos em si começaram. Eu passei acho que 3 dias não saindo do gabinete, podendo atender, porque, como eu te disse, são várias coordenações. Nós estamos falando de um pedal da CEMOB, tem 600 ciclistas, que não é fácil montar na cidade. Nós estamos falando de uma educação no trânsito, que é um volta às aulas, nós estamos falando campanha da carga pesada, que aí vem no meu, né, a segunda-feira eu participei, eu falei, meu Deus, que é isso? Ainda tem esses radialistas, jornalistas que ficam no seu pé aí, Todo tipo dia de Anderson manhã. Navarro, né? Perturbando, falando de. Eu acho como perturbação, eu aprendi uma coisa na vida pública, até com a minha mãe, né? Minha mãe muito jovem, ficou viúva aos 21 anos. Talvez lá atrás, minha mãe, o conselho tutelar tinha prendido ela, porque ela com 21 anos, professora, deixando uma filha de 5 anos, a minha irmã, e eu de 2 anos e meio em casa, para ir trabalhar, uma cuidando da outra, o conselho estaria batendo na porta, mas era sobrevivência. Então, assim, a minha avó, né, vem da minha avó. A minha avó agora foi homenageada lá em Rondonópolis, né, pela Câmara Municipal, pela biblioteca que construiu. Aí eu falo assim, eu lembro dela falando, vai e faz. Errar é humano. Crítica, você não pode ter crítica contra a pessoa. Eu não posso pegar e falar assim, ai, não aguento esse Anderson. Todo dia é o trânsito. Era hoje eu ouvindo, porque acho que eu ligo em casa de manhã. Hoje eu tô ouvindo. Mas tá lá falando. Se eu for levar em consideração assim, a gente não trabalha, a gente pega a palavra Cara chato, você não fala, birra. não. Falo chato da. Eu não falo, eu até brinco até, eu fui até lá já no Lúcio Sorge também, que eu brinco com o Lúcio. Eu falo assim, que a gente tem que fazer as críticas construtivas. E a gente tem que aprender que mobilidade urbana não pode remendos. Infelizmente, hoje eu estive até com o pessoal que está vindo de Lucas do Rio Verde, vai fazer uma visita na secretaria para conhecer. Eu falo, a partir do momento que a gente não aceitar remendos, as pessoas têm que ser técnicas, entender. Eu não posso pegar e fechar uma via por uma descarga para beneficiar meia dúzia. Então, assim, essa cultura ainda nós não temos. Ainda nós não temos. Infelizmente, o quebra-mola eu quero aqui, que poderia ser uma faixa de pedestre, eu quero uma placa aqui, eu quero que o ônibus passe aqui. Às vezes você explica para a pessoa, fala assim, tudo bem, então eu vou pôr uma linha que vai lá, mas ela vai de 1 em 1 hora. Hoje uma alimentadora passa de 15 em 15 minutos. Ah, é? É. Eu não tenho demanda. Aí você prova que não tem demanda, mas tem. Então, assim, são situações que eu acho que
a gente não pode trazer para si, senão a gente fica com muita birra de certas situações. A gente tem que tentar resolver. Nem tudo, obviamente, dá certo, porque tem questões políticas, tem questões culturais, tem questões essa de remendo, mas eu acho que a gente tem que pensar num contexto maior. Então você acha ainda que ocupar um cargo como esse, sei lá, as pessoas que estão trabalhando com você lá, um cargo abaixo, você acha que é uma dificuldade também que você tem que enfrentar, fora todas essas situações da CEMOB, alguém que sabe, vou cumprir só porque é ordem, só porque ela é chefe, você acha que esse tipo de coisa lá dentro ainda tem também? Quando eu falo dentro, não é só na CEMOB, estou dizendo com ela porque é uma mulher que ocupa um cargo importantíssimo, a CEMOB é um cargo importantíssimo, ainda mais numa capital como a nossa, eu não sei hoje o número atualizado de veículos. De 448 mil veículos. 448 mil Isso. veículos, não é uma coisa simples, Não. e não é só isso para gerir, mas você acha que esses obstáculos lá dentro, eles ainda existem e prejudicam um pouco o trabalho ou não? Então, na verdade, quando eu entrei, a gente tinha muito isso. Nessas 3 semanas de atuação, conversando com cada coordenadoria, eu vi uma compreensão, assim, até parabenizo o Juarez nesse sentido, que ele foi bem pontual, acho que por ser Juarez era o antigo secretário. o antigo Como ele é secretário. engenheiro, é do CREA, eu acho que ele tinha uma percepção, assim, de falar não em determinadas situações. E no caso, a gente tem dado essa continuidade. É igual eu falar assim, tem muitas das questões de um bairro. Aí ele fala assim, não, torna essa binária, descer e subir. Eu falo, não é só a rua, gente, é o bairro inteiro, eu não posso mexer. Vou dar exemplo do Jardim Três Américas. Foi feito toda uma estruturação do bairro, de onde sobe, onde desce, para onde que a via sai. Aí, às vezes, a pessoa vem e quer que mexe naquela rua. Eu falei para o empresário, falei, pensa comigo, se o seu negócio for bom, ninguém vai deixar de ir lá. Faça o seu negócio ser bom. Porque aqui tem várias entradas para entrar no seu bairro. Você quer que sobe e desce. Muitas vezes eu tenho que deixar de um lado estacionar, do outro lado não. Uma carga e descarga. As vagas, principalmente que o pessoal ontem foi lá de idoso que não respeita. Da pessoa com deficiência não respeita. Principalmente dentro dos shoppings, do supermercado. Você vai lá e você vê nas vagas de PCD idoso, não tem cartão. Não tem cartão, então as pessoas não respeitam. Então, assim, eu acho que hoje eu, né, tô sentindo diferente. Existe muito conflito? Existe. Vai existir todo dia? Vai. Um dia você tá numa calmaria, você move assim, um dia uma calmaria, não dá daqui 2 dias em uma situação que você tem que lidar com um conflito que gera muito burburinho. Então, assim, eu acho que é isso. Bom, aconteceu nessas paradinhas suas aí alguma vez e o cara, para, eu olhei assim, não, mas é a secretária. Não, acho que não, não me lembro da secretária. Aconteceu com meu marido. Uhum. Meu marido, ano passado, ele foi na chácara, que fica aqui na guia do meu sogro, e na volta, no BID, lá naquele condomínio, tinha blitz de lei seca. Ele parou, pediram para fazer o bafômetro, ele fez o bafômetro, aí a gente falou assim, ele é esposo da que era secretária da CEMOB. A secretária assim, ele até riu, fez assim, ele falou assim, bem, né, não tinha nem bebido. Eu falei, eu ia matar você, né, a gente só anda tanto de Uber. Já aconteceu com ele, comigo, na verdade, não. É porque você já imaginou no dia seguinte a imprensa ia mostrar, né? Você já Esposo da pensou? secretária responsável pela CEMOB é flagrado com teor alcoólico. Nós tivemos um aprendizado muito grande, eu principalmente, já tinha quase uns 2 anos que eu estava dirigindo muito pouco na questão de andar no aplicativo. Gosto bastante, mas nossa região é bem complexa de você pedir. Estava tendo muita dificuldade. Então, eu gosto muito. Eu acho que essa coisa de você estacionar, essa coisa de você parar. Então, eu gosto bastante. E lá, a gente tem uma conduta, todo mundo do condomínio, de ir para show de van. Então, a gente aluga uma van, vai para o show com van, e todo mundo vai para louvada mesmo, todo mundo vai. Ah, alguém quer voltar mais cedo? Essa é uma Vai. boa saída, né? É. Divide o valor da van, não fica pesado pra Gente, ninguém. não divide o valor da van, e isso você tá falando que você vai pagar o estacionamento muito mais caro, não é É. só o ir e vir. Então, eu sempre falo para as pessoas na questão da própria lei seca, das participações, eu falo, gente, não vai. Você não sabe do outro lado da família que tem. E o aplicativo, às vezes, sai mais barato do que você sair com o seu carro e estacionar. E agora, Rachar o aplicativo também sai bem mais em conta. e o que eu estou vendo são os jovens andando mais de aplicativo, quando eu entrei na CEMOB, os jovens queriam tirar a carteira e andar de carro. E as pessoas né, da minha idade, elas queriam mais andar de aplicativo. Eu estou vendo ao contrário agora.
Eu tô vendo os jovens, que eu tenho duas lá em casa, que nenhuma tem carteira e não querem ter. Uma de 19, 21, que é uma filhada e uma enteada que vieram morar comigo. Elas vão para a faculdade com o aplicativo, voltam à faculdade e vão fazer as atividades delas sim. A gente contratou uma pessoa, minha irmã contratou e tudo tá certo. E agora eu tô vendo as pessoas da minha idade indo para shows, indo para os bares e não mais tendo essa questão do aplicativo. Eu não sei o que aconteceu, mas para mim eu acho uma ferramenta tão importante. Aí outra, você não tem que parar. Que nem tava conversando aqui na rua onde fica o estúdio aqui. Para parar é difícil, não tem vaga, tem carga e descarga. Você para com o aplicativo aqui, desce, tchau, vai embora, não precisa pagar estacionamento, não se preocupa com estacionar. Eu sou adepto, eu só não ando mais de transporte público, porque eu falo assim, né? Você me ouve na rádio, você deve saber. Eu só não ando de ônibus porque eu dependo de horário. E o ônibus atrasa por causa do congestionamento, porque as fotos são isso, aquilo e colar. Mas eu prefiro muito mais. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café? Ó, a gente tá recebendo aqui hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Quem é que tá participando aqui? É o pessoal do Só Cuiabano. Cuiabanices com tradição e qualidade. Entiobutuaí. Gostei da frase, né? Entiobutuaí, só cuiabano. Mandar aqui um bilhetinho, ó. Anderson, aqui tem um pouco das nossas delícias. Fazemos com muito amor, ternura e tradição cuiabana. Se puder dar ênfase ao nosso bolo de queijo cuiabano, ficaremos muito agradecidos. Espero que você e sua equipe gostem. Com carinho, Fernanda e Edilene do Só Cuiabano. Fernanda, Edilene, ó, beijo no coração. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Vou encher o bútil aqui, então. Eu e a secretária, né? Vamos aqui, ó. O bolo cuiabano, ela falou para dar ênfase. É esse aqui, né? A Nath Ele tem me falou que é esse recheado aqui, e Nath. tudo aqui, olha. Tem recheado. Olha, eu vou experimentar. Vamos ver aqui. E a boca encheu d'água, ó. Já vamos entrar no Instagram. Maravilhoso. O duro é falar, né? Você viu um café, secretária? Eu quero isso. Quer trocar xícara? Nem perguntei. Não, tá ótimo. Que aqui é geladinho aqui no estúdio, né? Gela tudo muito rápido. Não, tá tranquilo. Ó, o Instagram do Só Cuiabano. @Só Cuiabano sem acento agudo, né? Então vai ficar @Sou Cuiabano, tá? SO. É o Instagram. O telefone é o 659-9660-0841. 659-9660-0841. Você vai lá agora no Instagram deles, @Só Cuiabano. Se não segue, passa a seguir, já faça o seu pedido. O bolo cuiabano, que é um dos meus prediletos. Maravilhoso, hein? Sensacional. Tá de parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. E se vocês querem saber como é que o pessoal do Só Cuiabano, Cuiabanices com tradição e qualidade, acharam o Pod Anderson, manda uma mensagem no nosso direct aí. Você pode ter também o seu produto sendo exposto aqui no nosso podcast. Como é que funciona, Anderson? Entra aí no direct, ou do Anderson Navarro Oficial, que é o meu Instagram, ou do Pod Anderson, que é o Instagram do Pod Anderson, ou ainda aí no nosso chat do canal do YouTube, no direct, você também pode entrar em contato com a gente. Alguém vai falar com você e vai te explicar como é que funciona para trazer o seu produto aqui no Pod Anderson. Tá bom? Mais uma vez, ó, obrigado a Fernanda, obrigado a Edilene, mais uma vez, ó, beijo no coração para vocês. Só Cuiabano, Cuiabanices com tradição e qualidade. Entiobucho. Gostou, secretária? Gostei. Gostou? Também gostei. Sou bem cuiabana, já. Eu adoro essas coisas aqui. Sou bem cuiabana. Vim pra cá em 1999. Eu e minha irmã, ela voltou, né, servidora pública do Estado, da Saúde. E eu sou a que fiquei aqui. Não larguei a cidade. Eu também. Eu gosto daqui. Eu sou mato-grossense. Eu nasci aqui quando era um estado só. Mas eu nasci em Ladário, Mato Grosso do Sul, hoje, né? E vim para ficar aqui, eu e minha esposa, 1 ano. Eu já perdi a conta de quanto tempo estou aqui. E daqui só vou embora, se Deus quiser, um dia. Senão, ainda mais com esse bolinho aqui que eu vou tirar do pedaço. Senão nós vamos ficando. Vamos ficando. Ó. Vamos parar de fazer o podcast e vamos comer aqui melhor? Não, né? Secretária, grandes desafios a CEMOB tem. Eu sou um cara que desde a época que eu faço programa de manhã, tanto em rádio quanto em TV, eu priorizo as informações de trânsito. No início, alguém falava assim, pô, trânsito todo dia. Falei, o trânsito
mexe na vida de todo mundo. De quem tem carro, de quem não tem carro, de quem usa transporte coletivo, de quem não usa, porque todos saem de casa para fazer alguma coisa e precisam do trânsito. Então é algo que talvez seja chato para quem não precisa encarar. Eu até brinco, encalacrado o trânsito com mais de 400 mil veículos circulando. Nos horários de pico fica praticamente intransitável. É uma loucura o trânsito daqui. E a impressão que a gente tem, e nesse tempo todo fazendo o trânsito, é que nós aumentamos a frota de trânsito da região metropolitana, vamos colocar Cuiabá e Várzea Grande juntos, mas a gente não investiu em acessibilidade de trânsito. Não sei se essa é a palavra certa, acessibilidade, mas na sua opinião, precisa mudar alguma coisa nas ruas, nas avenidas, para que essa fluidez seja melhor ou não? Está certo assim? Não, precisa de muitas intervenções. Às vezes, umas simples intervenções faz a diferença, que hoje, assim, eu lembro, vou dar o exemplo ali da Avenida do CPA, em frente do Banco do Brasil, nós fechamos ali aquele retorno e colocamos até, que eu não gosto muito daquele gelo baiano na cidade, que parece uma cidade abandonada, É perigoso, e né? perigoso também, se colocou, foi testando, aí era individual o bairro, porque eu ia perder 5 minutos, 10 minutos. A gente falava, não, com o tempo você vai ganhar. E não é só você. Há quantos mil veículos rodando aqui? Aí foi, fechou, e hoje eles mesmos agradecem porque parou aquele conflito ali dentro. Então, assim, várias intervenções precisariam, regiões como ali do Cochipó, perto da Beira-Rio, mais intervenções. Foi feita pontes, foi feito viaduto na questão da Copa do Mundo. Eu imagino, se não tivesse feito, nós nem andaríamos dentro de Cuiabá. E a gente precisa encontrar meios também viáveis de conduções, né? É igual eu falo, seja o aplicativo, seja de forma coletiva. A gente sempre faz um estudo e quando a gente coloca, você chega num determinado lugar como o mercado, você vê a quantidade de pessoas que tem no mercado e o estacionamento como está. Então, assim, nossa, como está ali todo mundo. E muitas vezes a pessoa sai do próprio condomínio, vai para o mesmo lugar, não tem a carona dos filhos para a escola, por causa de 5 minutos, 10 minutos de um não acordar, no outro acordar. Então, eu acredito que tem muitas intervenções. Cresceu-se muito a cidade. Hoje tem muitos bairros que nasceram, muitos bairros que estão hoje até a reportagem que você colocou, o pessoal foi lá para verificar esse conflito. Há um conflito muito grande ali, como há quando eles acabam de fazer, às vezes, uma obra de pavimentação, imediatamente a empresa tem que sinalizar. E ela não faz. E é obrigação dela para depois a prefeitura fazer a manutenção. Ela demora. E ali começa a utilização daquela via. Não é diferente ali o que está acontecendo dos rachas. É um absurdo aquilo. Então, são vias que ainda não se. Ainda está sendo entregue para a prefeitura, ainda está em obra para a gente pôr uma lombada, um redutor, ou qualquer outra situação, e ali as pessoas começam a usar. E aí começa a ter esses problemas. Então, assim, eu acredito que Cuiabá, com esse plano de mobilidade urbana aprovado, que vai no início, a Câmara volta, acho que dia 6 de fevereiro, que vai essa mensagem de 7 anos de um trabalho prestado, de 7 anos de estudo, começou lá em 2017 esse estudo, parou por causa da pandemia, veio profissionais, são mais de 157 páginas, se falando, sim, de vias, intervenções, se falando do transporte, se falando do ciclista. As pessoas não respeitam. Lá na Avenida, na Elder Cândia, eu recebo uma filmagem de um carro passando na ciclovia. Tem muito isso. Tem muito isso. E a ciclovia, eu achei Eu já vi, inclusive. chega para mim, então foi já tão inteligente para mim fazer as ciclovias no meio, porque eu já não interfiro. Que o maior problema, Anderson, é igual fazer assim, eu faço a ciclovia como aqui nessa rua. Como que vai estacionar carro? E são vários comércios. Aí começam os comércios a baterem na nossa porta e falar assim, e aí? O ciclista, e aí? Tá proibido. Aí tinha ciclofaixas. Tinha as ciclofaixas, a Miguel Sutil que a gente colocava. Não respeitam. Então, assim, a gente tem que pensar em meios de condução. A gente tem que pensar numa cidade que tem quase 700 mil pessoas, numa cidade do deslocamento ser seguro e mais rápido. Agora, a gente está falando de ciclista. Tem lugar, por exemplo, MT-251, é no meio. Mas a gente ainda vê ciclista andando Fora dali. fora dali.
Ele pode ser multado, ele pode ser punido, ele pode ter a bicicleta apreendida. Como é que funciona isso? Na verdade, ali é uma AMT, apesar de que até o Rodanel ela é municipalizada, né? A área urbana. Quando tem ciclovia, sim. Na verdade, quando existe a ciclovia, eles podem ser multados. Na verdade, ali nós não temos câmeras, né? Teria que estar ou a polícia, que aí é permitido, mesmo estando numa via urbana, tem algumas infrações para as pessoas entenderem que não é só o agente de trânsito que pode aplicar. Então, a polícia ela também pode aplicar algumas infrações dentro do perímetro urbano. Algumas cidades do interior, que ainda não é municipalizado, então ele não está no Sistema Nacional de Trânsito, aí há um termo de cooperação, né, um termo de cooperação com a polícia, com a segurança pública, para que ela entre dentro das cidades. Nós temos hoje em torno de 142 municípios, né, que nasceu mais Nasceu mais um. nasceu mais um. 68, se eu não me engano, quando a gente finalizou no trabalho da CETRAN ano passado, municipalizado. O que é o município? O município torna-se responsável pelo trânsito e ele tem algumas obrigatoriedades. Eu que fui uma das que municipalizei Livramento. Eu fui a conselheira que fui para Livramento. Eu fiz uma exigência, eu, a Tatiana e mais um outro conselheiro fomos convocados para ir lá municipalizar. Então, ele tem que ter diretrizes. Não vai ter uma secretaria, mas ele tem que ter uma diretoria lá dentro, que tenha o pilar da engenharia, o pilar da educação, o pilar da fiscalização, e ele faz o termo de cooperação. Aí ele passa a ter o direito às infrações, a fiscalizar. Quando ele não tem, outra pessoa que faz. O que pode? O ciclista ele pode andar, por exemplo, num trânsito normal, ele pode pegar Miguel Sutil e andar em qualquer lugar, ele pode pegar na Miguel Sutil tem as ciclofaixas, né, que é permitidos. E se ele estiver fora da ciclofaixa, ele pode ser multado. Pode ser multado. Por exemplo, está na Fernando Correia. A Avenida das Torres pode. A Avenida das Torres pode dividir espaço com os carros. A Avenida das Torres, ela tem. A do Moinho das Torres. A das Torres, ela tem a ciclo aqui. Tem na lateral. Tem. E a Miguel Sutil, em algumas, tem as ciclofaixas. Lá no CPA também tem. Aonde não tem, ele pode dividir o trânsito com o carro? Eu entendo que não. Mas eu não. Agora você fez uma pegadinha que eu vou. No meu ponto de vista de legislação, não. Ele tem que andar nas ciclovias ou ciclofaixas. Ou ciclovia. Porque a calçada é do pedestre. E as faixas de rolamento é dos automóveis, automotoras, linha exclusiva de ônibus. E, na verdade, foi um questionamento lá em 2019, ao qual falaram dos patinetes. Sim. Eu fiz um estudo justificativa que eu falava, pelo amor de Deus, não coloquem aqui em Cuiabá como meio de transporte. Primeiro porque ele surgiu nos Estados Unidos, no Washington, num clima totalmente diferente, em vias totalmente planas. E quando a gente identificou, quando começou São Paulo a dizer se podia ou não usar o capacete, e aí eu fui identificar que o patinete você compra em lojas de criança. Aí você vai usar que via? Porque já queriam aprovar, eu lembro a época da gestão passada da Câmara Municipal, um vereador chegou, aprova. Não é assim que funciona. Aí começou a discussão, mandei para a Procuradoria, mandei aqui, mandei justificativa. Ele não queria compreender porque ele queria colocar. Patinete não pode. Patinete em vias de rolagem, faixa de rolagem, não. Patinete de criança, ele pode andar na calçada. Criança pode andar na calçada de patinete, entendeu? Nos parques, como é o Parque das Águas. Mas nas vias, não. Nas vias de faixa de rolagem, não. Na calçada, normalmente, para criança, que é pedestre. Criança. Skate pode? Skate. Esse dia eu vi um skatista no trânsito. Sério? No trânsito, você fala na via? Na via, na rua. Boa pergunta. No trânsito. O cara Agora eu vou ter que pesquisar do skate. Gostei dessa pergunta. Ele estava animado de skate em plena Miguel Sutil. Aí eu falei, rapaz. Eu brincava bastante de skate lá em Rondonópolis. Eu também, mas se eu saísse pra rua com skate, eu era arriscado levar uma skateada. Hoje não pode mais, né? Mas minha mãe falava, Muri, se você for de skate pra rua, você vai ver comigo. Nossa, Anderson, agora você me fez uma pergunta que nunca me veio na cabeça. E o skate ficou tão famoso, porque no Brasil agora a gente tem... Mas pra esporte, né? Mas pra esporte. É o patinete. O patinete também havia minha preocupação. E aí? Eu já tenho tanto problema no SUS, eu vou ter mais problemas. Aí lá em São Paulo aprovaram sem usar capacete. Falei, ué, peraí, vocês estão totalmente errados. A passeio que você vai no Rio de Janeiro e anda com aquele patinete nas ciclovias, né, que pode andar, é uma coisa. Agora,
uma cidade extremamente quente, eu vou começar o povo tudo a infartar. Agora o skate eu vou te dar uma resposta, que eu não sei. Não sei. Motoqueiro no corredor, entre os carros, eles passam que nem Não pode. dois. Não pode? Não, o motoqueiro tem que andar igual um carro, o motoqueiro tem que andar igual um veículo normal. Sério? E essa é uma conduta que eu vou levar isso para Brasília. Eu falei que eu vou passar um domingo estudando, porque em São Paulo eles estão implantando os corredores exclusivos para motos. Pra moto. Você já viu? Não, não vi ainda. A Fenabrave, ela me encaminhou. Eu não estava na CEMOB ano passado ainda. E ela me encaminhou esses corredores. Eu falei, olha, pelas resoluções do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, não há permissão. Se você for analisar o Código de Trânsito Brasileiro, ele também não diz não. Então, o que diz não é permitido. Nós temos uma equipe no CETRAN que a gente fala desses corredores exclusivos. Como até que foi implantada na Avenida do CPA, o semáforo e aquela faixa que o motoqueiro para. Então, assim, para mim, legislando, eu digo, o código não proíbe, mas o código diz, ele é um veículo automotor, moto. Ele tem que andar na faixa de rolagem, ele tem que andar, o carro está aqui, as motos têm que estar atrás. Os corredores não são permitidos. Agora, São Paulo implantou como teste no final do ano. Mas é um corredor específico para específico, no meio. Porque o que acontece muito aqui é que eles já vêm buzinando, né? No meio. Você que se vire para não. Eles começaram a testar. Agora, eu até fiz esse questionamento na última sessão nossa, agora, como secretário, eu falei assim, não tem no conselho. É igual faixa de pedestre pintada de cores. Ah, porque vamos pintar em Cuiabá. Cores, porque virtual agora também tem. Primavera do Leste teve. É. Não existe resolução para isso. Não quer dizer que não existe uma resolução para dizer que ela tem que ser branca, ela pode ser amarela. Tem? Ela tem que ser branca. Tem que ser branca e ela tem medida e aonde eu colocar. Tanto que eu questionei lá na CEMOB, um lugar que eu detesto, uma faixa de pedestre, falei assim, secretária, tem demanda e a resolução permite. Eu falei, eu não gosto daquela faixa ali. Quando eu viro para minha casa, eu acho ela terrível. Mas tem demanda e a legislação, que são as resoluções, tem o Código de Trânsito Brasileiro, mas as resoluções vêm do CONTRAN ou do DENATRAN. Então, mas, Luciana, às vezes até tem demanda e pode pôr. Mas o colocar em alguns lugares, até conversei com você uma vez sobre isso na rádio. Risco. É um risco. É um risco. Né? Por exemplo, tem umas que você está na rotatória esperando para entrar. Aí você entrou na rotatória, andou 30 metros, é uma faixa de pedestre. É um risco. É um risco, né? Porque quem está atrás está, quem não está. Esse é mito ou é verdade? Não pode bater na traseira? Claro que não. Então, mas não se o cara bater, e se o cara, porque quando é igual o semáforo. Eu aprendi isso tudo na CEMOB, eu falo. Lá, quando você está vindo uma faixa de pedestre, nós temos a tendência a acelerar. Quando eu vejo uma faixa da pedestre, independente se eu não ver o pedestre, eu tenho que desacelerar, porque se o pedestre aparecer, eu tenho que parar e dar o sinal. Quem vem atrás também, a gente tem que estar com o trânsito olhando, não é só porque eu sei dirigir, eu tenho que olhar os terceiros. Então, a faixa de pedestre, eu estou a 200 metros uma faixa. Ah, tem uma faixa. Então, eu desacelero para que aquelas pessoas que elas vão adentrar e que, particularmente, o pedestre também tem que ajudar no sentido de levantar uma mão e não ficar pondo o pé e tirando, dizendo que está entrando ou não está. Porque aí você passa ou você freia em cima e o outro vem atrás e bate. Pegar o celular também e ficar parado na frente da faixa assim, você não sabe se ele vai passar ou se ele vai ficar só olhando o celular. Eu parei. Aí eu parei, a pessoa olhou, não vou passar não. É bem isso. Aconteceu um dia que eu fui fazer um exame, acho que até repeti para você ali, na Avenida das Flores, no Jardim Cuiabá, e a menina passando na frente no celular falando, e a avó com uma bengala atrás dela. Eu abri o vidro e gritei mesmo ano passado. Falei, moça, você tá, tipo, passando com a sua avó. Entendeu? Você tá na frente, ela não deveria estar na frente, você atrás sem estar falando no celular. Então tem essas situações culturais que as pessoas têm que entender. Já estava na secretaria, se ele abriu o vidro, não. Eu abri o vidro. Não, mas eu abri o vidro e gritei. Falei mesmo, meu marido estava dirigindo. Presta a levar uma, né? Mas não levei, eram duas mulheres. As mulheres são mais simpáticas no trânsito. Ah, mas ela tem que levar pelo lado do bem também, né? Porque... Mas acho que ela ficou meio brava, porque eu falei pra ela, eu fiquei indignada, porque uma senhora saindo do exame, porque ela saiu do laboratório no exame, com uma bengala na mão, a menina tá na frente, a senhora atrás, e ela no celularzão falando, eu falei, peraí. Aí meu marido, não, eu abri e falei, moça do céu, presta atenção, né? Acho que eu falei isso, presta atenção, né? Ela olhou.
Aí ela ficou sem graça, na verdade, porque ela viu que a atitude dela também tá errada. Não falou nada. Mas a mesma coisa do semáforo. O semáforo, você sabe que tem um semáforo, quando tá amarelo, a gente gosta de acelerar. Aí você fica na faixa, o final do seu carro, a faixa que pega embaixo aqui para levar a multa, aí depois fala, nossa, mas eu não passei no vermelho. Ah, vai lá tirar foto, tenho certeza que você passou. É, porque tem a faixa de pedestre e antes dela tem uma outra faixa grossa Entendeu? ali. Tem que parar atrás daquela faixa. Atrás da faixa. Você Atrás parar em daquela cima da faixa. faixa de pedestre, você leva a multa em cima da faixa de pedestre. Aí, se o cara bater atrás de você, ele que vai pagar o carro, porque bateu atrás, você vai discutir como. Falta de atenção é dele, né? Não tem jeito. Não. Mas eu estava lendo uma reportagem que em alguns países as seguradoras estão instalando câmeras As seguradoras não estão pagando mais nos nada, viu? veículos, porque às vezes o cara do nada freia e quem vem atrás não consegue parar. Para tentar provar que bater atrás nem sempre é culpa de quem está na frente. Vai conseguir? Será isso? É uma discussão judicial. Existe sim discussões judiciais nesse sentido. Hoje as seguradoras elas estão bem restritas também quando a culpa é do condutor. Como hoje eu até oriento as pessoas, se não houver vítimas em acidente de trânsito, só houve um sinistro ali sem vítimas, eles têm que retirar o carro da via, porque senão são multados. Se tiver condições, se o carro não tiver precisando de guincho, houve uma batida ali, houve um sinistro. Aí eles ficam discutindo na via, atrapalha todo o trânsito e que, na verdade, ninguém vai lá fazer boletim de ocorrência, a polícia não vai lá. É muito claro isso. Você tira seu carro da via, vocês conversem ali, chamam o SAI se for necessário, discutem quem vai no seguro de quem vai fazer o boletim. Ah, não se acertaram. Aí ele aciona o boletim de ocorrência e vai para a sua seguradora ou não. Se houver vítima, ok, a equipe já vai lá, espera o local, já chama o SAMU, já faz os atendimentos. Se você permanecer no local do acidente, com o carro parado, querendo discutir quem vai pagar ou não, isso aí também o Código de Trânsito permite a multa, tá? Secretária, repete bem devagar, que é para a galera entender isso. Acidente de trânsito, que só tem dano material e o carro pode sair do local. Normalmente não pode ficar parado, tem que ser retirado na hora. Tem que ser retirado, igual hoje você estava falando, que a gente nem chama mais de acidente de trânsito. Hoje é chamado de sinistro, porque acidente você pode prever. E todo acidente de trânsito, na sua maioria, você pode prever o acidente. Porque se você dirige embriagado, você assume o risco. Se você está sem cinto de segurança em alta velocidade, você assume o risco. Então, hoje a gente chama de sinistro de trânsito. Então, houve um sinistro, não houve vítima, o carro tem condições, retira da via, coloque no local adequado e lá vocês vão discutir as partes materiais e fazer o boletim de ocorrência. A polícia não vai no local, ninguém vai mais fazer o boletim de ocorrência no local. Se vocês quiserem chamar o SAI, chama o SAI para tentar um acordo. Agora, tendo vítima no local, não fujam do local também. Você partiu de um sinistro, você está ali, peça socorro imediatamente pelo SAMU e não fuja do local. Aí sim a perícia vai até lá, vai levar a pessoa para o médico e você também vai resolver isso aí normalmente judicialmente. Então, assim, é o cuidado. Eu acho que por isso que não chama mais acidente, porque a gente pode prever muita coisa quando a gente toma cuidado. E quando há um acidente, trava a cidade. Trava. E esses caras que insistem em andar devagar do lado direito, isso é mito ou é fato? Carro para andar abaixo de 60 por hora, que é a velocidade permitida na maioria das nossas vias, andando do lado esquerdo, pode ser multado ou isso é um mito? Na verdade, a via para andar do lado direito, é igual eu falo, não é mito, não. Isso acontece em Cuiabá. Duas coisas que acontecem em Cuiabá. As pessoas não têm costume de seta. Não sei por quê, acho que o carro não funciona, né? Eu não sei. Não tem costume de seta e andar na via direita. A via direita é de alta velocidade, né? Não na cidade que você tem 40, 50, 60. Mas você vem da minha casa para cá, você tá na direita e tá a pessoa lá na sua frente. Tá na sua frente, ao qual ela poderia andar. Isso na rodovia também é assim, né? Ou Isso na seja, rodovia. do lado direito sempre é o mais lento. Ou não? Do lado direito. Toda Miguel Sutil tem 3 pistas, tem 2 pistas. Para eu andar a 40 Show. por hora, eu vou do lado direito da pista. Do lado esquerdo é para Isso. quem tá a 60. A 60. Para sempre quem tá mais rápido. É. Se Mas bem não vai que passar nos radares acima ali, porque é 60. mas ninguém anda a 60, né?
Tudo bem, Aí, mas é a legislação. Ou seja, o cara tem que ter essa consciência de que se ele está abaixo dos 60, ele tem que ficar do lado direito. E se ele tiver nos 60 e tiver um apressado atrás dele querendo passar? o cara apressado atrás dele querendo passar, normalmente é aquele começa a buzinar, começa a irritar, e aí, gente, e aí vira um conflito que pode às vezes até ocorrer coisas piores, né? Que é o que acontece aqui em Cuiabá, começa a buzinar. E a pessoa tem hora que eu venho, tem hora que ela tá lá na direita, e você tá atrás do carro dela, dizendo para ela, muda a via. Mas eu acho que falta capacitação, A eu pessoa não acho que sai. qualificação, Eu né? dou sinal de luz, nem buzino, porque o sinal de luz é a É, educação do trânsito, né? educação. Você não Não precisa nem. sai. Aí eu tenho que, com toda a paciência, ir pro outro lado e ultrapassar, porque o cara não vai sair. E muitas das vezes eu já nem dou sinal mais. Eu já vejo que ele está do lado direito, eu já Já abro. abre. Eu que eu já abro para a direita com cuidado e passo, porque eu sei que ele não vai sair. Na maioria das vezes, né? Isso acontece muito nas de alta velocidade, né? Como uma Fernando Correia, como uma Miguel Sutil, porque outras vias até não tem muito como, mas essas vias de alta velocidade, essas vias, sim, essas a gente tem uma trabalheira às vezes. Agora, você falou que antes de ser secretária, você se estressava no trânsito, abria a janela e brigava com o pessoal. E agora sendo secretária? Eu não levar um tiro, tenho até medo, porque o povo anda tão estressado, a gente não sabe quem sai de casa. Eu falo que eu aprendi muito a ter paciência quando eu entrei lá. Porque eu andava sempre correndo, sempre atrasada, sempre maquiando no carro, sempre comendo no carro, sempre dando. Meu marido fala, sempre dando jeitinho para parar correndo num lugar. Eu falo, sempre. Aí depois lá, quando eu comecei, eu falei, gente, paciência, né? Paciência no trânsito. Você não sabe o que aconteceu do outro lado, a pessoa, né, parar. Então, assim, eu gosto muito de dirigir. Eu vou daqui para Rondonópolis, que agora ficou bom dirigindo. Eu vim de Presidente Prudente, às vezes já vim de Presidente Prudente sozinha. De lá agora, voltamos de viagem agora. Peguei um trecho vindo de Campo Grande para cá também, que tá indo para Rondonópolis. Mas, assim, eu aprendi a ter calma, que a gente vai chegar no lugar. Obviamente, se você tem horário, sai mais cedo. É, Sai eu mais defendo cedo, isso. algum imprevisto pode acontecer. Eu, como advogada, eu tenho que cumprir prazo, eu tenho que cumprir prazo e eu tenho que cumprir horário. Não adianta eu chegar lá 8 horas da manhã para uma audiência, o juiz pode até começar a audiência às 9 às 10 porque atrasou. Eu não posso. Tem Eu que não estar no posso. horário. Eu tenho que estar no horário. Então, eu sempre na advocacia, sempre tivemos essa conduta. Sai mais cedo. Sai mais cedo. Algum imprevisto pode acontecer no trânsito. Todo mundo está suscetível em qualquer lugar. Então, se eu tenho compromisso, e uma coisa eu aprendi com um amigo meu que é um dentista. Ele falou bem assim: por que que você marca às 8 horas comigo? Eu me arrumo, eu saio de casa, seja em qualquer compromisso da vida. Eu tô lá 8 horas. Por que que você chega às 9? Pô, se eu tenho aquela coisa de cumprir com as 8 horas, estar lá, e eu me arrumar, eu correr, por que que você também não possa ter o mesmo amor por mim e fazer o mesmo? Seja na vida normal, de um jantar que você seja, porque eu tenho um parente que ele adora atrasar, ele marca você às 8, ele chega às 10 no restaurante. Então você já passou fome. Esse não serve para andar comigo. Então, Eu pego e falo assim, até às vezes minha esposa fala, mas ninguém vai chegar lá essa hora. Eu falo, mas eu vou. Você vai ser o primeiro. Vou. aniversário de criança, gente. Eu falo muito isso para ela. Não Se falo, no, não, se falo, no buffet, se no buffet de criança a mãe marcou às 19h30, tenha certeza que aquele local tá até às 22h30, é 4 horas de festa. Se é de criança, por que que as pessoas acham chique atrasar? Eu falo, não, gente, aniversário de criança é 19h30, 19h30 esteja lá. Porque às 22h30 a mãe quer que vocês vão embora e vocês vão continuar na festa. E ela teve compromisso contratual. Então eu falo para as pessoas aí que a gente. E meu marido também, ele é do horário, ele também é advogado, mas ele também é aquela coisa que ele acorda, que ele vai. eu sou chato com isso. Então, a assessora agora, a minha, Márcia, ela virou e falou assim, nossa, eu nunca tive uma assistida que todas as entrevistas, ela foi no horário certo. Eu falei, Márcia, é um compromisso. E no próprio observatório, é assim, ao vivo, não tem como te esperar. Gravado, você avisa, ó, tô com 5 minutinhos atrasado porque Aí, aconteceu o tudo bem. imprevisto. Olha, eu tava no médico, tô indo, tudo bem. Mas respeite o outro profissional que está ali também te esperando. Então, até isso a gente aprende lá na Secretaria de Mobilidade Urbana, na questão, até falou de podcast, uma das aulas no Observatório Nacional de Trânsito, que é cumprir, é atender a imprensa, é cumprir, ouvir as críticas e cumprir também os horários em respeito ao outro. Então, acho Isso que é é tão isso. importante que eu sou pastor também, fui fazer um casamento de uma época.
Aí o casamento estava marcado para as 4 da tarde, que a noiva queria aproveitar o pôr do sol para bater foto, coisa e tal. Aí eu tô me aprontando para sair de casa e minha esposa fala assim, você vai sair 3 horas de casa? Eu falei, vou. Mas a noiva não vai chegar às 4. Eu falei, esse é problema dela. O casamento, sem a noiva, não tem casamento. Sem pastor também não. Quem é que vai celebrar a cerimônia, né? Cheguei lá às 4, não tinha ninguém. Ninguém. A noiva chegou no horário. Quem atrasaram foram os padrinhos que atrasaram. Aí, olha isso. Mas eu tava lá. Tava lá, cheguei 3h30. O casamento foi quase às 7 da noite, mas eu tava lá. Não me importa se eu fui o primeiro, mas o meu compromisso era às 4. Eu cheguei 3h30. Por que nós estamos falando de horário? Porque trânsito é isso. A gente poderia ter um trânsito muito mais tranquilo se as pessoas não fossem afobadas, apressadas, desesperadas. Eu falo muito assim, inclusive nos programas que eu apresento, né? A gente é responsável por encalacar o trânsito. A gente não tem paciência, a gente quer sair pela direita, a gente quer furar a fila, é o motoqueiro passando no corredor, é aquele tumulto do trânsito, é o cara que tira a mão para fora, dá com o dedo. Enfim, para que tudo isso? Será que eu não estou saindo atrasado? Sai antes. Sai antes. Normalmente, quando acontece isso, não é sempre, a gente tem intervenções a serem feitas para melhorar, mas todo mundo quer sair no mesmo horário e todo mundo acaba, todo mundo não, porque não generalizo, mas tem uma parcela da sociedade ao qual acontece Uma boa isso. parcela. Uma boa parcela da sociedade, todo mundo sai atrasado, todo mundo está correndo contra o tempo, e aí o patrão tá ligando, e aí você tem tal coisa acontecendo, e você tá ali ainda, aqui ó, porque alguém tá falando isso aqui. Então assim, eu acho que falta atenção nesse deslocamento, quando a gente sai de casa, um pouco de paciência, principalmente agora, vamos falar, volta às aulas semana que vem. Pessoal, vamos ter atenção. Quantas crianças nas escolas vão estar descendo? É rápido, os pais também, as filas duplas aí, a gente vai estar fazendo campanha. Vamos com rapidez. Sai com o seu filho pronto, não vai chegar na porta da escola, 5 minutos, fica lá para a criança descer. Então, assim, é importante, é de todos, então eu acredito que falta um pouco desta consciência cultural do trânsito ser de todos. Eu acho que é responsabilidade. Você falou em intervenções. Eu tenho uma dúvida muito cruel, muito cruel. Vou dar um exemplo. A gente tem a Miguel Sutil e aquele redondo do centro de eventos, que é um monstro de Sim. redondo. Aí o pessoal vem lá pelo viaduto Despraiado, encalacra o trânsito ali. Passou o redondo, flui de novo. Vai encalacrar de novo naquele imenso redondo em frente do Círculo Militar. Não tem jeito de tirar esses redondos, não Essas fazer rotatórias. alguma coisa, essas rotatórias enormes que não servem, na minha opinião, né? Não servem para nada. Vai que ela vai dizer, não, Anderson, elas servem para alguma coisa. Para mim não servem para nada. Tem uma saída para isso, não? Ali na Avenida da Miguel Sutil tem alguns estudos sendo feitos, inclusive ali no Círculo Militar, né? Que trava, parece que trava ali naquela ali e depois ele começa a fluir. Flui. E não é diferente lá um pouquinho mais para frente da Mário Andreasa, né? E ali do centro de eventos, que é um local também que eu passo quase que diariamente ali também. Então por isso você fez esse rostinho assim, né? Eu olhei, Você tô tentando passa lembrar. por Passo, eu entro ali pelo centro de eventos Pantanal para pegar o Despraiado, para pegar aquela avenida nova ali que tem que tá nesses rachas, eu passo por ali quase que diariamente. Ali precisaria mesmo fazer um estudo, mas a Miguel Sutil ela é tão complexa porque ela é uma avenida que está Mas não é dentro da área obrigatório urbana. ter aquele redondão no centro de eventos mal, mas dá para tirar dali. Teria que estudar para verificar. Uma boa pergunta. Porque se Nunca você houve perceber, questionamento em relação a essas rotatórias, não é uma coisa que a gente houve de conflito de questionamento, não. Houve muito lá no Despraiado, que eu também entro por ali, né? Ali por baixo, que eu venho da prefeitura, passo por ali também para pegar por ali o caminho, ou por lá, dependendo de onde eu estou, ou pela guia. É os três mas presta caminhos. atenção, quando Mas voltar agora eu vou às prestar aulas, atenção. quando voltar às aulas, você pega seu carro por volta das Tô já entendendo. 7h20, mais Será que ou não vem lá menos, da rodoviária? 7h30, e sentido centro de eventos, você pega Miguel Sutil. Você vai ver, até o Redondo, para tudo. Mas será que esse conflito aí não vem lá de cima? E o que eu falo conflito nunca começa num determinado lugar, ele pode vir anteriormente. Talvez esse conflito vem lá naquela rotatória que sobe para a rodoviária. Que aí vem um conflito ali, Eu sei que vai ali pegar a para tudo, avenida. só que você passa esse Redondo, o trânsito anda. Então, Aí ele vai encalacrar de novo lá no Círculo no Militar. Círculo Militar. Aí você anda ali pelo Santa Rosa e descendo o Shopping Estação, e ali Lá depois passando a estação vai encalacrar vai de novo. encalacrar. Ali, trem.
E principalmente agora no Volta às Aulas tem isso Tem também. isso. Eu sempre que eu mostro isso todo dia é desse jeito aí. E aí Eu vou sempre perguntar questiono. para a engenharia essa parte aí dessa rotatória ali, o que poderia ser feito? Porque nunca houve, eu nunca ouvi o questionamento, é a primeira vez mesmo dessa rotatória. Que ela pode, pode. Agora, o poder tirar ela e ter um outro encaminhamento ali nesse Porque local, ela é muito grande, ela é gigantesca, ela é. né? E ali os carros vão ficando espremidos. Eu estou falando como motorista, na verdade, né? Que passo por ali sempre, né? E já peguei É que trânsito ali na encalacrado. verdade ali, eu não sei se há possibilidade, não sou engenheira, de redução para sair da Miguel Sutil dessa do que você está falando, na hora que chegar lá tem pelo menos duas faixas de rolamento para ir. Não sei, é parte de engenharia, Mas nunca tinha você vai ouvido dar uma falar. olhada, né? Tá vendo? É a do skate essa. É do Eu skate não essa. esqueci do skate. Eu Bom, fiquei com o skate na cabeça. o trânsito é óbvio, né? Já ia permear o nosso assunto aqui. Mas além do trânsito, qual que é o outro grande desafio da CEMOB hoje? No transporte público. Transporte público. E a gente precisa também pensar no pilar, é os dois eixos que a gente precisa pensar. O trânsito é diário, mas o transporte também. E a gente precisa pensar num pilar de educação, porque não adianta nada eu estar diariamente falando de tudo isso que aconteça, se enraizado já está no adulto, naquele que dirige há mais de 20 anos, que você pedir para ele renovar a carteira, fazer uma capacitação, acho que ele nunca leu as renovações que o Código de Trânsito, tem 26 anos de Código de Trânsito brasileiro, em setembro faz, e ele nunca tirou a carteira lá atrás e nunca mais fez nenhum tipo de capacitação. Então, eu acredito que esse pilar educação iniciando das salas de aulas é de suma importância. Isso a ONU fala, a gente tem que começar o pensamento lá atrás, porque a gente está falando de respeito dentro do transporte público com o idoso, nas vagas da pessoa com deficiência, de como as pessoas agem em atender essa pessoa. Às vezes a pessoa com deficiência está ali tentando entrar no ônibus, não tem uma pessoa que olhe com um olhar diferente. Eu estou falando enquanto ser humano, não estou generalizando pessoas. Então, eu acho que capacitar esses profissionais do transporte público sempre. Isso sempre teve na Secretaria de Mobilidade e a gente tem que retomar, entrando nas empresas. Também são profissionais que estão nesse trânsito, o motorista também está nesse trânsito infernal, às vezes. Então, você imagina a cabeça da saúde mental É dessa difícil. pessoa. Aí ele não está nem aí. Apesar que fiquei muito feliz com a ouvidoria. Poucas reclamações. Eu acho que as pessoas já acostumam com aquele mesmo motorista, ele acaba sendo tão gentil que eu pouco ouço reclamação na ouvidoria hoje dos motoristas, de não parar no ponto, ou até mesmo naquela legislação que a mulher, a partir das 21 horas, pode parar em qualquer lugar. Então, assim, no transporte, quando eu peguei da ouvidoria, eu pouco ouvi, tá? A reclamação deles. Mas eu acho que a gente também tem que cuidar deles enquanto saúde mental, porque aí a gente tem um transporte público, não só falando de um transporte de qualidade, mas de pessoas também que estão ali dentro do sistema. Então, acho que esse é um desafio. Acho que a educação no trânsito, que é educar aquele motorista de. Olha as leis secas semana passada, o pátio estava lotado de carro na segunda-feira. Cara tomando uma e dirigindo, né? Isso é Ainda brigando, aí isso é você tem que terrível. prender, aí grava, aí a culpada é o policial, é o agente que tá ali e tranca. Um trancou a janela toda com duas crianças. Que exemplo que ele vai dar para alguém com duas crianças, trancou tudo e não queria abrir. Até que teve que ser E tirado. embriagado ainda. Embriagado, embriagado. Então, assim, essa educação eu falo não só para as crianças, mas também voltar o amigo da rodada, estar dentro dos bares, entendeu? Eu acho que é sobre Campanhas isso. educativas. Campanhas Deixa eu te educativas. perguntar, tem blitz para aprender ônibus que não tem condição de transitar? Como é que Tem funciona o isso? Conselho Municipal de Transporte, fiquei muito feliz de ter instituído, e o conselho, eles aplicam multas, tá? Então, assim, os ônibus sem condições, ele em descumprimento, chegou na ouvidoria as reclamações, é identificado pelo GPS qual é o problema desse ônibus, né? Hoje está com uma frota 75% já nova, dessa nova licitação rodando, ainda a gente tem 25%, né, que são da licitação passada, mas 75% da frota, ela é nova. O que acontece no transporte, que eu vejo superlotação, é nos horários de pico, que todo mundo mesmo sai em determinado horário. Acaba as alimentadoras, naqueles períodos, colocando e dobrando a quantidade de pessoas. Mas isso precisa ter demanda. Aí, no decorrer do dia, aquela mesma linha você não tem reclamação.
Aí você vai dar 2, 3, 4 horas da tarde, aquelas linhas não tem reclamação, mas aí você tem vários ônibus rodando em determinado horário. Então, assim, hoje a frota no transporte, o que eu vejo são 2 pontos. Um ponto, superlotação, que tem que ter um sistema que funcione, e a questão dos pontos de ônibus. Isso você recebe quase todo dia. A gente já sentou com a equipe, houve uma colocação de vários, né, que tem esse modelo verde, as estações funcionando, mas ainda precisa, aí eu quero explicar, nem todo lugar eu consigo pôr. Existe o tamanho da calçada, existe a frente do morador, a casa dele. Então, alguns lugares, obviamente, não vão ter pontos, vão ter a placa que ali é um local de parada de ônibus. Entendi. Tá? Então, assim, eu não posso chegar pondo ponto de ônibus na porta da sua casa. Vai que você tem uma garagem ali dentro. Então, assim, a lei não é permitida, existe uma calçada. Então, eu tenho que ter regras também para colocar. Então, nem todo ponto de parada vai ter o ponto de ônibus, mas vai ter a placa informando que ali é uma parada de ônibus. Mas eu não terei ponto de ônibus. Então, na pesquisa que a gente teve de 2022, a última do transporte, as duas maiores reclamações são essas. Nem tem muito a reclamação mais da pessoa com deficiência, da falta do cobrador, ou a qualidade do ônibus, não. Até porque, como eu disse, uma frota bem mais nova, né? Zerada. Agora, o que eu tenho mesmo é os horários de pico. As pessoas em pé, que está lotado, Isso é um ou desafio, então. são um desafio. Então, esse é um desafio no transporte público que a gente tem. Você tem um outro desafio, pelo que eu observo, principalmente do pessoal que participa dos programas que eu apresento, é de melhorar uma imagem da CEMOB, né? Eu até falo assim, gente, os agentes, eles cumprem horário, eles cumprem escala, eles cumprem determinação, mas as pessoas reclamam que a CEMOB só está na rua com os amarelinhos para multar, para fazer blitz, para dar multa, aquela história toda, e reclamam que nesses horários de pico não vêm os agentes em determinadas regiões onde o trânsito encalacra para orientar o trânsito. Até onde isso é o fato, até onde você acha que isso é um mito? Olha, no meu ponto de vista, falta mais profissionais. Era um sonho meu, quando eu entrei na CEMOB, de termos mais profissionais para que pudesse ter esses agentes educativos na rua. Porque, querendo ou não, nós temos 4 turnos. A CEMOB não para, igual a CEMOB não para. Tem o turno da noite, são 4 turnos que tem equipes, né, trabalhando, mas eu tenho equipe dentro da coordenadoria de transporte, eu tenho equipe dentro da educação no trânsito. E com Cuiabá, a imensidão que hoje nós temos, quase 700 mil habitantes, muitas vezes a pessoa não vê. Hoje foi uma pessoa que falou assim, nossa, porque a senhora entrou, ele estava educando. Eu falei, não, gente, às vezes não foi. Vocês tiveram a impressão porque eu entrei agora, mas eles sempre estão lá. É que, na verdade, falta questão humana mesmo, falta quantidade de pessoas. Então, a gente, igual volta às aulas, a gente dá uma atenção específica, coloca profissionais lá nas escolas, assim, que a gente tem mais conflitos nas avenidas, para que possa estar orientando. No carnaval, tem equipe trabalhando nesse sentido. A E gente por que o tem pessoal isso. reclama que eles não orientam? Às vezes até tem, mas eles ficam só de pé olhando o trânsito parado. Mas você fala em orientar, dependendo do determinado Sim, lugar que eles eu estão, vou o explicar que que vou explicar seria? da minha época. A minha época era o seguinte: na porta da escola tinha um guarda de trânsito, vestido de camisa azul, aquele capzinho branco. Aí ele apitava, para o carro aqui, aí passa de cá, ele apitava para o outro, para, mesmo que tivesse semáforo. Eu sou dessa época. Ele esquecia o semáforo e ele é que ia liberando e soltando o Na trânsito. verdade, esse trabalho tem, em caso de acidente de trânsito, quando a gente chega no local, ele faz esse tipo educativo de falar, pessoal, vamos passar, porque o povo é curioso. A gente tem nas voltas aulas profissionais também que eles ficam nas filas de pedestre, e na maioria eles ficam dentro, na cidade, se você pegar dentro do centro, verificando a situação do trânsito, no seguinte sentido, onde tem semáforo, onde tem pedestre. Aí, no transporte mesmo, os agentes, que é agente de trânsito e transporte. No transporte, nos terminais, sempre vai ter orientativo, pode ir ali na Lencastro, desde de manhã até a noite, sempre vai ter um profissional que ele está de branco. Ele é um agente de trânsito e transporte, mas ele está dentro dos terminais para orientar os ônibus, para orientar as pessoas que vão. Lá tem, nos terminais tem. Eu não tenho mão de obra para estar em todos os lugares, né? Eu estar no centro da cidade, estar no Pedra 90 orientando muitas vezes, ou estar no CPA orientando, na verdade eu não teria mão de obra para estar em todos os lugares. Mas eles fazem bastante esse trabalho educativo. E na verdade, quando fala assim, tá lá atrás do shopping Pantanal, tá atrapalhando algum determinado lugar, é porque vem denúncia. Então, assim, a gente recebe muita denúncia pelo Fiscalizap, está atrapalhando a entrada de casa
Ali no Hospital Santa Rosa, a ambulância não chega. No Santa Helena. Ixi, quantas vezes eu já tive caso no Santa Helena que a mulher estava tendo neném dentro de uma ambulância e carros estavam trabalhando na entrada. Então, assim, a gente recebe muita denúncia desses determinados lugares também. Mas eu acredito que a gente precisa. Hoje a gente tem, né, com a perda da Covid, a gente perdeu alguns profissionais, mas hoje a gente tem 170 profissionais dentro 170 ao todo. ao todo. E seriam Mais ou menos. necessários quantos? Porque eu sou leigo, mas você falou 170, eu achei pouco pro É tamanho do pouco. trânsito que a gente Não, tem. é pouco, é por isso que eu tô te falando. Na verdade, hoje a gente acho que precisaria dobrar o quantitativo para estar dentro da cidade em campanhas e educação, a gente teria que dobrar esse quantitativo, mas não é fácil, um concurso público é bem complexo também. Outra pergunta antes da gente, o papo é bom, agora que eu olhei aqui, passamos de 1 hora. Por que as pessoas perguntam demais isso? Por que quando tem uma blitz, cobra por veículo em cima do guincho? Levou 30 motos, cada moto paga a taxa, não é um guincho para levar as 30, mas cada moto tem que pagar uma taxa separada. Então, esse contrato, ele é um contrato através de uma licitação de pregão. Então, é contratual, né? A empresa que à época ganhou rodando legal, está vigente o contrato. E então, assim, é contratual. Houve um pregão, a empresa não é nem do Mato Grosso, ela acho que é do estado de São Paulo, se eu não me engano. Houve um pregão ao qual o trabalho dos guinchos, o trabalho dessas taxas são deles e a nível nacional, pelo que eu identifico, eu posso estar enganada, Anderson, porque eu voltei agora, até quero ver essas taxas de guincho, a taxa de dia de pátio, né? Que tem as situações. Cuiabá não está entre as mais altas. Cuiabá, por sinal, está entre as mais em conta que existe, tá? Mas é contratual, é pelo veículo mesmo. E quem é que fiscaliza os guinchos da Rodando Legal? Tem um fiscal de contratos. O fiscal de contrato tem relatório mensal a ser entregue com a gente. Então, a gente tem um profissional lá dentro da empresa. Quando você for lá na Beira Rio, não tá só o da empresa, nós temos agentes lá dentro para fazer a liberação. Até porque existe a questão de que se o veículo não está no seu nome, tem a questão da procuração, né? Hoje fala-se na procuração pública, mas tem o questionamento do processo administrativo numa procuração privada, reconhecido firma, o do carro só pode ser entregue para o dono. Então, tem N situações também que tem que ter o agente lá dentro. E por que a gente ainda encontra uns guinchos aí, denúncias de guinchos que estão apreendendo veículos também irregulares, com multa, documento atrasado, pneu careca? Se tiver isso, você manda para mim, eu não tenho ciência. Tem. A Tem? gente já recebeu, já mostrei Já no rádio, já encaminha mostrei na TV. já encaminha no meu O WhatsApp, deputado porque é uma federal cobrança. Abílio Brunini também fez vídeo, mostrou o veículo O irregular. Abílio é fã da com um Semov, monte ele é de apaixonado na multa. Semov. Ele fez bem lá, isso tem um tempinho Cadeira. antes de você assumir. Antes de você assumir. Não, a gente recebeu a visita do deputado já lá agora na secretaria. Eu não tenho conhecimento, tá, na verdade, essas 3 semanas, com todas as equipes, inclusive uma das pautas com o Mas não fiscal pode, de né? contrato. Não pode, a legislação é para todos. Se houver essa irregularidade, a gente notifica a empresa, porque existe um contrato. Então, existe o fiscal do contrato, esse é um pregão. Uma empresa ganhou, existem as cláusulas contratuais. Então, se existe uma cláusula e tem um fiscal, ele faz o relatório, ele me encaminha. Então, assim, agora no final do mês ele tem que me encaminhar um relatório do que aconteceu em janeiro dentro do pátio, né? Porque o pátio, quando um carro vai para um pátio, existe a tutela por parte nossa. A gente é responsável por aquele veículo que está ali, né? E depois de 60 dias, se ele não tira, aí tem as notificações, a oportunidade de notificá-lo, informar o que vai a leilão e tudo mais. Então, na verdade, existe sim o fiscal. Então, se existe alguma irregularidade nesse sentido, pode ter certeza que a gente vai fazer cobrança, que é para todos. Existe um contrato. Bom, eu quero agradecer aqui ao pessoal mais uma vez do Só Cuiabano, Cuiabanices com tradição e qualidade. O Instagram deles é @socuiabano. O zap é o 65996600841. Uma frase que eu amei. Ente obútil aí. Mandaram pra gente as delícias hoje aqui no Pod Anderson. Se você quer fazer igual o pessoal do Só Cuiabano, entre em contato no nosso direct, @Anderson Navarro Oficial no Instagram, @Pod Anderson no Instagram, ou no nosso directo aqui também do canal do YouTube, para saber como é que você pode expor os seus produtos aqui. Os produtos maravilhosos. A gente não teve tempo de comer
tudo. Eu falo, minha boca enche d'água, mas Nos vou bastidores. comer nos bastidores, tá? Mais uma vez quero agradecer. Só Cuiabano, vai lá agora, faz seu pedido, vai no Instagram, @só Cuiabano no Instagram. Vale a pena, não estou dizendo porque só eles mandaram os produtos para cá, não. É que eu experimentei o bolo cuiabano, que é o meu predileto, e está maravilhoso. Mas tem outras delícias, tem recheado também, né? Tem com doce, enfim, estão todos aqui no Pod Anderson, ó. A gente mal conseguiu mandar para comer. Tá bom? Ah, é? Olha que coincidência. Diz que o esposo da proprietária do Só Cuiabano é agente de trânsito. Aí, tá vendo? E hoje a secretária está aqui no programa também. Então, um abraço para Fernanda. Alô, Edilene. Fernanda e Edilene, mais uma vez, ó. Beijo no coração, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelas delícias que vocês mandaram aqui. Ente aí, do @só Cuiabano. Secretária, alguma coisa que a gente fala, que não falou aqui, que você quer acrescentar, não? Não, eu só queria acrescentar e agradecer a oportunidade, Anderson, de estar aqui, que eu acho que é tão construtivo quando a gente analisa com o olhar sem crítica a A ou a B, quando fala de mobilidade, porque mobilidade é, como eu disse, é para todos. E um trânsito seguro salva vidas. E eu acho que é isso que a gente quer. Então, eu levo daqui do programa 3 situações tão importantes que é de desconhecimento meu. Eu acho que também ninguém sabe tudo. Eu acho que a gente é igual time de futebol, né? E aquela coisa que você foi pro estádio, foi você que foi pro estádio, né? E falou Sim. que aconteceu. E aí eu fui numa reportagem essa semana, a pessoa me falou assim, eu nem sabia, era idoso, eu nem sabia que acontecia isso. Então, às vezes, a falta de divulgação, às vezes a falta de interesse nosso em buscar conhecimento de alguma situação, pra gente, a gente nem não se importa, só se importa quando a coisa acontece com a gente mesmo. E o trânsito é desse jeito. Quando acontece comigo mesmo, aí que eu vou verificar, aí que eu vou fazer essas críticas. Então, assim, daqui do programa eu levo 3 sugestões, 3 situações de desconhecimento meu para poder ajudar. Porque construir algo, tirar alguma cultura de alguma sociedade, ela só melhora quando a gente está tirando as amarras de qualquer situação de crítica pessoal e vivendo a sociedade. Porque hoje eu acho que a sociedade vive muito na tela do celular. Discussões que eu vejo no WhatsApp, discussões que não saem, não levam a lugar nenhum, porque as pessoas, infelizmente, ficam acomodadas. Então, eu acho que quando, a partir do momento em que a gente está disposto a ajudar uma sociedade, a gente consegue contribuir e mudar. Então, eu vejo que em qualquer lugar, em qualquer sociedade, no Congresso Nacional, quando as pessoas se movem, quando a lei sai, funciona, é porque, com certeza, não saiu do contexto lá do Congresso, saiu do contexto de pessoas que vivem a realidade. Então, é isso que eu tenho vivido todos os dias, estou para contribuir, obviamente, contribuir para essa melhoria, porque há uma paixão nesse tema, é uma paixão por Cuiabá, e eu estou cada dia mais amadurecendo e aprendendo enquanto sociedade. Então, eu acho que o programa fez isso e está as portas abertas novamente. A CEMOB está de portas abertas. As pessoas lá estão de portas abertas para você conhecer todo um trabalho que existe lá dentro, que são pessoas que erram e acertam todos os dias. Muito obrigado, Luciana, pela presença aqui. E eu sou muito disso. Eu não gosto de falar do que eu não tenho certeza. Então, muitas das vezes eu vou viver o que o cidadão falou para mim, que é para eu chegar lá e fazer que nem eu fiz no estádio. Olha, eu estou falando de algo que eu fui lá checar, eu vivi, eu passei na pele e realmente é. E o trânsito, eu detesto dirigir. Eu só dirijo porque sou obrigado, senão eu andaria de transporte público. Que eu gosto de sentar e ir sossegado, fazendo outras coisas ou dormindo, mas a gente tem que dirigir. Mas eu sou um dos que sou fã do transporte público ao extremo. E quem sabe um dia a gente não vai, né? Que nem eu brinco de vez em quando no programa, né? Pô, que esse ônibus de Londres aí de 2 andares, climatizado, novo, com um trânsito sossegado. Só que eu brinco, mas eu não falo do outro lado. Lá em Londres, as regras de trânsito são mais rígidas do que aqui, e são cumpridas e mais à risca do que aqui no Brasil. O motorista estressado lá... Não tem vez. Não tem, tá aí. Não tem vez. Não tem vez. Obrigado pela presença Obrigada, aqui. Vamos fazer um valeu. cumprimento especial ali para uma foto, ó. Olha lá, ó. Do Pod Anderson. Obrigada. Obrigado, Luciana. Muito bom. Obrigada. Gente, ó, obrigado aí pela sua audiência. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta o nosso canal e compartilhe o link aí. Vamos aumentar essa família aqui, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Deus te abençoe e até o próximo Pod Anderson.